Começar com uma pequena observação. Primeiro, eu sou muito informal. Eu sou carioca, todo carioca é informal, e eu sou carioca quadricentão, digamos assim, para rivalizar com os meus amigos paulistas quatrocentões. Que o Bueno também é carioca quadricentão, tá certo? Bom, então, como quadricentão, eu tenho que ser informal. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, quando você olha para a educação continuada, para qualquer coisa de educação, para qualquer coisa que você tenha que fazer na vida, dentro da sociedade organizada, você tem que entender uma coisa: o mundo está em profunda mudança. E se você é brasileiro, você tem que entender uma segunda coisa. Por mais que os brasileiros não queiram, a mudança já chegou e vai nos atropelar. Por quê? Nós aqui no Brasil temos a mania de querer pensar que o Brasil não está no planeta Terra, está em Marte. O que tem sido razoavelmente confortável. Nós temos algumas ideias na nossa cabeça que não são necessariamente o que o resto do mundo pensa ao nosso respeito. Por exemplo, nós pensamos que nós estamos no mundo ocidental. E a nossa distância aqui de São Paulo para Londres são 12 horas de avião, 12 horas e meia, enquanto que de Londres para Tóquio são 10 horas e meia. Nós achamos na nossa cabeça que Londres está mais longe de Tóquio do que está de São Paulo. Mas, na verdade, São Paulo está mais longe do que Tóquio está de Londres. Nós estamos muito isolados e, como nós temos uma massa de recursos naturais fabulosa, nós temos sido capazes de jogar a poeira para baixo do tapete. Nós estamos jogando poeira para baixo do tapete há muitas décadas e nós não estamos sabendo fazer a nossa modernização. A nossa modernização como país começa, em primeiro lugar, com nós mesmos. Por quê? Além de eu ter que ter uma consciência política, isso parece linguagem de gente de esquerda, mas você tem que ter uma consciência política, na qual você tem que saber o que é orçamento público, onde é que o seu dinheiro está vindo, onde é que o seu dinheiro está sendo aplicado, o que o seu deputado votou ou não votou em seu nome e assim por diante. Você tem que tentar entender um pouco se existe alguma estratégia nacional e procurar fazer com que, indiretamente, já que estamos numa democracia representativa, essa estratégia nacional tenha uma determinada consistência. Tudo isso, muito lógico, muito etéreo. O que eu quero dizer? No Brasil, a indústria já foi 20% do PIB. Foi mais do que 20% do PIB. Hoje, ela flutua entre 10% e 12%. A agricultura já foi mais de 40%. Hoje ela deve estar por volta de 25%. E o setor serviço está com 65% do PIB. O setor serviço geralmente é olhado um pouco de lado. Mas o que isso significa? Isso significa que o Brasil está se tornando uma economia madura, igualzinho nos Estados Unidos, 70% do PIB é o setor serviço. Em vários outros países, na França, também 70%. Em vários outros países tem esse número. E alguns países que estão se desenvolvendo, como é o caso da China, você nota que a tendência é, à medida que você tem uma urbanização crescente, e você alimenta a urbanização com esse processo de crescer o setor serviço faz a urbanização crescer. À medida que isso acontece, todos vão convergindo mais ou menos para um mesmo modelo.
muita urbanização, muito setor serviço, problemas semelhantes. E todos querem competir. Ora, nós temos algumas desvantagens nessa competição. A primeira desvantagem é essa da distância. E junto com a distância vem a questão de que nós realmente não pertencemos a nenhum bloco econômico relevante. O nosso comércio internacional, nos últimos anos, ele voltou cada vez mais a ser, o Brasil voltou cada vez mais a ser um exportador de recursos in natura, de commodities. Não há mal em você exportar commodities, mas há um grande mal em você não fazer nenhum esforço para agregar valor a essas commodities. E nós fomos docemente caminhando nisso. Pior, com a nossa cultura natural, que tem vantagens de não confrontação, nós fomos criando um Estado gordo, inchado, cada vez taxando mais, e no finigir dos ovos sobra muito pouco dinheiro para investir naquelas coisas que poderiam nos tornar mais competitivos a nível internacional. Nós temos uma infraestrutura ruim, nós temos falta de investimento em tecnologia, somos bons, 3, 4, 5 setores, 7 setores, mas coisas muito específicas, algumas com extremo sucesso, mas falta investimento. Nós temos, é preciso dizer, uma falha brutal. Se eu perguntar aqui quem acha que o Brasil vive em democracia, a maior parte vai levantar a mão. Eu não vou, porque numa democracia existe uma coisa fundamental que no Brasil foi esquecido, que é que a estratégia nacional resulta de um equilíbrio entre o legislativo e o executivo, e esse equilíbrio é alcançado, concretizado através de uma coisa chamada processo orçamentário, que no Brasil é um palavrão. Então nós temos várias desvantagens, imensas desvantagens. Essa do processo orçamentário é brutal. Mais tarde, se alguém perguntar, eu posso até me alongar nisso. Mas o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Pegar uma corda, passar em cima de um poste, se pendurar e se enforcar? Não. A gente pode lutar contra essas coisas e a gente pode procurar melhorar. Muitos anos atrás, eu tive que enfrentar um problema. A Fundação Getúlio Vargas, que havia nascido sob a égide do dinheiro público, havia como um filho bastardo, eu diria até, para a sorte da própria Fundação, para a sorte do Brasil, sido rejeitada e tinha que passar a vender serviços para conseguir alcançar a sua sustentabilidade. Nisso não há vergonha nenhuma. Isso, ao contrário, acabou disparando um processo extremamente positivo para a Fundação e para o país. Primeiro, não há dúvida nenhuma de que hoje em dia, quem pegar as estatísticas do MEC, vai ver que a Fundação, por todas as medidas do MEC, com todos os incômodos que pode gerar, é a primeira instituição de ensino em várias dimensões. Há anos em que nós temos a primeira, a segunda e a terceira escola no ranking do MEC. E entre as 10 primeiras, geralmente nós temos 4, às vezes 5. Há 15 anos desde que a avaliação começou, nunca deixamos de ter a primeira. Por quê? Justamente porque nós vivemos por aquela máxima que Jesus Cristo falou: aquele que vive pela espada
morre pela espada. Numa dessas atividades que nós fomos desenvolvendo no início, e eu digo, por absoluta necessidade, foi ampliar a nossa atividade de educação continuada. Hoje a Fundação está presente em 106 cidades ao redor do país. E eu digo com muita alegria, ela não está só ganhando a sua sustentabilidade, ela está gerando uma externalidade fabulosa. Essa externalidade se expressa de várias formas. Sérgio Tadeu mencionou há 20 anos o convênio com a Fundação. Não só há 20 anos, quem pegar a coleção de cases, sugestão do professor Luiz Fernando da Silva Pinto, né, Sérgio? Hoje já aposentado, se pegar a coleção de cases, a gente nota uma coisa. Primeiro, a aplicabilidade desses cases. A Fundação não faz economia, não faz administração, não faz essas coisas como nós dizemos de brincadeira, não faz economia do giroscópio, não faz a administração de terrenos na Lua. Ela se volta para aplicações concretas e reais. Se de um lado ela não tem o menor temor em usar o que haja de mais moderno em pesquisa, em teoria, em sofisticação em conhecimento, do outro lado isso tem que estar ligado a uma aplicação. E o que é que nós procuramos então fazer? E que tem a ver com a historinha que eu estava contando do Brasil. Nós procuramos, sobretudo, gerar um brutal impacto nas 3 áreas: agrícola, indústria e serviço. E eu diria, sem risco nenhum, no setor serviço é cada vez mais crescente. O setor serviço no Brasil não pode ser entregador de pizza apenas. O setor serviço no Brasil, todos devem estar vendo os anúncios por aí do Itaú Pay, do Safra Pay, o Bradesco já deve ter um, Pay também vai lançar, tá certo? No início, como é que vai ser isso? No início vai ser alguém pegando isso, um garoto, geralmente os garotos mais jovens, vai sair, vai pagar o cinema com isso, vai pagar o sorvete para a namorada, vai ser isso. Mas depois alguém vai descobrir o seguinte: olha, tem aqui um manejo de carga no Porto de Santos, que eu tenho que acertar as contas e que eu posso fazer com um pouquinho mais de trabalho, e eu posso consultar o banco para ver se ele faz, se ele me organiza um livro diário, e eu posso misturar cargas e descrições de mercadorias e fluxos junto com os pagamentos. Isso me adianta brutalmente. E eu começo a ganhar eficiência no manejo do porto. De alguma forma, estou imaginando que seja possível. Então, o que acontece? Você deu um passo a mais no setor serviço. Tecnologia, setor serviço, imbricamento do setor serviço com o setor industrial. Esse é o jeito da gente pensar como é que a gente vai sair das dificuldades. Nós temos pouco dinheiro para investimento, nós não vamos ter dinheiro farto para investimento durante muito tempo. A razão é muito simples. Até você fazer o grande acordo que o país precisa ter, no momento em que o bolo está encolhendo, o ciclo de commodities passou, as finanças públicas estão ruins, o câmbio se desvalorizou. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que o bolo encolheu. Cada parte da sociedade, nós estamos tendo um exemplo aí, busca um pedaço do bolo, busca preservar o seu pedaço do bolo. Como isso pesa em outros, nós temos aquela solução clássica antiga: olha, deixa a inflação vir, porque essa digamos assim, pseudo-democrática, afetará mais os pobres do que os outros. A caso contrário, você não tem espaço, de um jeito ou de outro, você não vai ter espaço para grandes investimentos, a não ser melhorar a produtividade dessa forma, dessa maneira formigueira.
Então, eu acho que nesse instante, educação continuada é fundamental. Por quê? Porque nós precisamos manter o ritmo da nossa modernização. Mas que tipo de educação continuada é fundamental? A educação continuada para ensinar a administração, a economia do giroscópio. E sim para ensinar coisas aplicadas. Ensinar com bom nível. Não é ensinar a regra de 3 para ensinar a regra de 3 e parecer que está ensinando uma coisa muito difícil, falando muito pomposamente. Não se trata disso. É ensinar com o grau de complexidade ou de simplicidade que se precisa, mas focado em obter resultado. E isso eu tenho certeza, eu não sou tão modesto quanto o Sérgio Tadeu, eu tenho certeza que a Fundação faz e faz muito bem feito, porque nós vivemos o problema dia a dia. Eu, pessoalmente, acho que a palavra educação continuada, às vezes, é um pouco aviltada no Brasil. Por quê? Porque, ao contrário dos Estados Unidos, você está chamando, muitas vezes, o treinamento de quem não recebeu um treinamento prévio de educação continuada. Não, educação continuada constrói em cima do que as pessoas sabiam antes. É um processo. Há um pensador em administração americano, chamado Peter Senge, muito famoso, já um pouco antigo, que fala em que é preciso aprender a aprender. Eu acho que é preciso aprender a aprender, mas também é preciso aprender a distinguir o que vai ser útil ou não. O Brasil no passado, isso talvez seja o tom final, o Brasil no passado, ele soube se planejar. Não estou aqui fazendo nenhum elogio de regime militar ou não regime militar. Eu estou dizendo que no Brasil, em 1860, Dom Pedro II mandou, 1850, o Visconde do Rio Branco, Dom Pedro II, nomes, tirando Dom Pedro II, nomes já esquecidos, mandaram uma série de garotos para a Europa para estudar. Tinha duas coisas que eles iriam estudar. Eles iam estudar, todos foram fazer curso de engenharia, mas curso de engenharia num sentido muito amplo. Havia um grupo que foi para estudar Estrada de Ferro 1850, 1860, era a tecnologia da Apple, da Microsoft de hoje, era a coisa mais moderna que havia. O que eles iam para estudar? Planejamento. Mas não planejamento de um ponto de vista abstrato. Planejamento para implementar alguma coisa. E do outro lado, eles estudavam aquilo que se chama arranjo do território, que os franceses chamam de aménagement du territoire. Voltaram para o Brasil, com um pouco de ajuda, reformaram a Escola de Engenharia no Rio, fundaram a Escola Politécnica da USP, fundaram a Escola de Minas de Ouro Preto e o Brasil entrou numa determinada trajetória. Isso teve momentos em que avançou mais e teve momentos que avançou menos. Durante o regime militar, teve muito sucesso o planejamento físico da expansão da infraestrutura. Mas, por exemplo, o planejamento da educação e de outras coisas ficou um pouco a desejar. Hoje em dia, nós estamos chegando a uma fase em que nós, nitidamente, estamos errando por falta de planejamento. Nós precisamos ter mais gente que saiba, que tenha os pés no chão, que saiba e que ajude a construir um modelo. Isso começa nos negócios, começa nas atividades mais simples e vai até as mais complicadas. Eu queria só botar um teaser, aproveitando o momento, para vocês verem o seguinte: uma coisa muito importante é
quando a gente tem bom planejamento, a gente ouve, modela, procura entender. Vou passar um filmezinho gravado no dia 28 de fevereiro, quando, só para me situar, o dólar estava 3,20, o petróleo estava a 55 dólares e o combustível no Brasil ainda não tinha subido 60%. To conclude this part, our challenge is to discover now what will matter tomorrow and transform our industry into a future that is unfolding today. So very challenging for an industry that matures its investments in a period of decades. So thank you very much, and I'm ready to answer your questions. Good. I hope it's good. You mentioned the pricing rule of oil products, and I think that I could correctly emphasize its importance, so that Petrobras is selling its products at international prices. That, of course, prevents. That is a rule that prevents political interference and populism. But inflation has been going down in Brazil, and one thing that is not good for consumers is volatility in energy prices. So you have there a decision between what is good for Petrobras and what is good for the market. Things are as they are. Okay? Petrobras, in my opinion, has to charge international prices. But in Brazil, what percentage of gas prices are taxes? 50? I would. I have this chart in the site of the company, but it's more than 50%. 60 in some it's more than cases 50. and so forth. So actually, international prices are multiplied by a factor K. No matter what K is, it's multiplied by a factor K. If it's 60%, then K is 2.5. And volatility comes to the square of K. So K to the square, 2.5 to the square. It means that instead of getting international volatility and getting the same competitiveness, we have to face 6.25 times international volatility. The solution for that doesn't depend on Petrobras, because Petrobras has to charge international price. The solution for that is, instead of having ad valorem taxes, to have ad rem taxes, fixed once a year. Then you would have the same volatility, and we would increase competitiveness a whole lot. And I think this is a time to do it, since inflation is so low. You separate what is a government interest from what is Petrobras' interest. And the byproduct of that is that we increase the competitiveness of Petrobras in internal markets against imports too. That's a problem of funding. It's more complicated, but it happens. That's I'm not sure. I like what you said before, but this will help reduce imports. volatility. If it's ad rem, you will charge ad rem to everyone. Okay, so that's not going to affect if it's imported or produced internally. Yeah. The fact is that you reduce volatility if you substitute the ad valorem for ad rem. And with a good planning, from the point of view of a government, public finances, that should give the same result. What do you think about that?
First of all, as I said, I like the idea. Second is, who is supposed to take this initiative? It's not Petrobras. So the most I can say to you is that I think it's a very smart idea. But what I have to do is to continue practicing international parity policy price, because we are now living in a normal situation for any company. I have to have an eye in the market share and the other eye in the margins of the company. And if I do not take care of that, what we're going to see is either losing more market participation, or reducing the margin of the company. So Petrobras is facing a different life. It's much easier in the past because no competition. I'm not saying that competition is bad. It's very good for the country. And it's a new reality for the company, and we have to cope with it. So I like the idea. It's a very smart idea, but it's not up to us to deal with it. Eu não sei quantos sabem o que é ad rem aqui. Ad valorem significa o seguinte: um percentual do preço é imposto. Ad rem significa que o imposto é um número fixo. 30 centavos por litro, por exemplo. Se você tivesse fixado os preços de fevereiro, transformado rapidamente os impostos em ad rem, o choque de 60% de subida do dólar mais subida do petróleo teria dado um aumento na gasolina, que é 32% do preço do combustível, teria dado um choque aproximadamente de 15% a 18%. Então, está aí a ideia reconhecida como boa e tudo mais. Nós temos que evoluir a compreensão nossa sobre esse tipo de problema. Esse problema tem, não só na Petrobras, tem em qualquer empresa. Nós temos que entender qual é a nossa capacidade, a nossa resiliência frente às coisas. Então, a Fundação, ela não quer só ensinar o sujeito a administrar melhor se tudo estiver como o mundo é suposto que vai estar. Porque nós estamos aqui ouvindo o presidente da Petrobras em fevereiro dizendo que ele só tem que prestar atenção à margem da empresa e ao preço da ação. Tá certo? E essa confusão que nós estamos, não preciso explicar mais alguma coisa, preciso? Então, na verdade, nós também procuramos fazer que na nossa educação a gente coloque o que acontece se o mundo não for exatamente aquilo que a gente está pensando. Esses exercícios são muito importantes. Eu queria terminar aqui e deixar espaço para quem quiser fazer alguma pergunta. Infelizmente, eu tenho que viajar para o exterior, e eu pedi ao Sérgio Tadeu para falar primeiro, para poder voltar rápido para tratar da minha viagem para o exterior. Mas eu tenho um tempinho para pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. A grande questão que está aí está voltada principalmente à malha da empresa, a malha da realidade da empresa. Passou por esses períodos aí que nós muito bem sabemos e acompanhamos, pelo menos que chega para nós a partir de outros agentes, e de fato ela sustentava, e podemos dizer o que ela vai fazer depois. Bom, vamos dizer aqui, eu não estou aqui para resolver os problemas do mundo, mas se eu fosse fazer um roteiro, você tem um roteiro difícil. Por quê?
eu me considero um liberal. Tem muita gente que se chama liberal e que não me considera um liberal, no sentido econômico. Por quê? Porque muita gente que se considera liberal vai e diz, tem que privatizar a Petrobras. E eu pergunto, o que adianta você privatizar um monopólio que é ineficiente, público, e transformá-lo num monopólio ineficiente privado? O monopólio ineficiente privado, a única coisa que ele vai fazer é cobrar melhor de você. Ele não vai oferecer o produto mais barato. Nos Estados Unidos, quando você tem preços internacionais, você tem 200 empresas de refino competindo. Em primeiro lugar, você tem que o petróleo é cotado em dólar e, ao que me consta, os Estados Unidos podem imprimir dólar. Mas, quando você sobe o preço do combustível, as empresas têm uma tendência a subir o seu preço. Mas elas não sobem o tanto que o barril subiu. Por quê? Porque tem 200 empresas de diferentes tamanhos fazendo refino. Então as mais ineficientes passam a ficar mais viáveis. Aquela pontinha da produção que não era tão eficiente passa a ficar viável. E elas entram, e isso segura o preço. Mas nos Estados Unidos você não tem ninguém que seja monopolista no refino. E no Brasil você tem a Petrobras como monopolista no refino. Ninguém fala que a Petrobras está no quartil inferior de eficiência no refino no mundo. E isso não foi tratado nos últimos 2 anos. Então, vamos dizer, se você quiser fazer bom planejamento para o país, você tem que pensar, olha, eu tenho que resolver esse problema, mas esse problema não é tão simples quanto estavam me dizendo. É óbvio que os preços internacionais têm que influenciar. Bom, mas aí entramos com a outra coisa. Por que o imposto sobre o combustível tem que variar com esse preço? Eu sou carioca, até que não é tão mal assim, porque afinal de contas o ICM vai ajudar as contas do estado do Rio de Janeiro. Mas também ajuda os estados a serem ineficientes. Você cobra 24% de imposto aqui em São Paulo, se eu não me engano, ICM sobre a gasolina, 25 ou 30% sobre a eletricidade, e todos pagam sem pestanejar, porque não estão nem sabendo, já recebe o preço fechado. Se você tiver um imposto fixo por quantidade, aquilo vai estar fixo no orçamento. Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte, a indexação acabou para quase todo mundo, mas não para o Estado. A receita dele ele quer indexada. Tá certo? Bom, e aí no final das contas você vai regredir essa história toda e você vai acabar naquela velha coisa. Eu tenho uma discussão séria sobre orçamento no país? Não tenho. Mas esse é o problema do país. É um problema de política. Agora, quando você faz planejamento de uma empresa, até da Petrobras, você tem que saber que você variar o preço do seu produto todo dia, não é banco que pode variar o juro todo dia. Não é ouro que pode variar o preço todo dia. Eu pego um caminhão em Santos, vou levar para Cuiabá, fecho num determinado preço de combustível, e eu não estou levando meu combustível para fazer a viagem toda, eu vou botar ao longo do caminho. Se o preço reajusta, ele reajusta antes de eu chegar no próximo posto. Isso é um problema de gestão difícil para burro, porque entra com condicionantes macroeconômicas em cima de questões microeconômicas da empresa. Mas certamente é um problema que não pode ser ignorado. O fato de eu ter problemas difíceis não quer dizer que eu tenha que enfiar a cabeça no chão e dizer eu não vou resolver.
Tá certo? O senhor me abriu muito mais caminho. Tirei os seus cabelos? Não, abriu outros caminhos. Os caminhos que te falo são os seguintes. Mais uma vez, voltando àquela mesma questão daquilo que a gente chama de a malha da própria empresa. A malha da própria empresa. Vamos dizer o seguinte... Eu vou dizer assim, tem os navios também que fazem esse caminho do caminhão que o senhor falou, já que não tem jeito de andar de caminhão mais, então eu vou andar de navio. O senhor sabe que pelo mundo, o mundo global, tem essa variação de câmbio que cada vez mais também torna presente o grande desafio que a própria Petrobras tem. Mas a gente tem que considerar o seguinte: tem problema? Tem. E como no caso dos caminhões também, que é um outro problema que ninguém está entendendo, aí olhando do lado do governo, está se falando em frete mínimo. Alguém olhou a estrutura de mercado para saber qual é a estrutura de mercado dos caminhoneiros? 60% são grandes empresas, que têm um balanço, têm crédito. 40% é pulverizado. Há 4 anos atrás, para estimular a indústria automobilística, você deu financiamento até no mais poder e basicamente os 40% pegaram. Então, o sujeito que hoje é caminhoneiro, ele está apertado por uma dívida e por uma margem muito pequena. Você põe o frete mínimo, você vai ter uma ilegalização, uma saída para o paralelo nos negócios pequenos e um crowding out dos pequenos. As grandes vão operar com isso e vão aumentar a sua margem de lucro. O modelo microeconômico mais simples possível. Novamente, você pensa numa malha, numa coisa, aí eu olho do outro lado. Se eu tenho uma empresa que depende de distribuição ao redor do país. Vai ter aí algumas semanas, desculpe, de confusão, tá certo? Mas em algum ponto você vai convergir para que tipo de mercado? É o mercado de um frete barato ou é o mercado de um frete caro? Toda vez que você toma essas medidas no Brasil, você toma medidas de estabelecer impostos vinculados, de estabelecer preços mínimos e tudo mais, você sabe que você está oligopolizando de alguma forma a economia. Eu posso não saber à primeira vista qual é, mas eu estou sempre criando um novo oligopólio. O Brasil é a terra dos oligopólios. Fatalmente, se você tem que operar à frente desse mundo, você tem que começar a pensar e a observar o que vai acontecer. O ganho de eficiência é importante. Aquele ganho de eficiência, trabalhar para gastar menos tempo para carregar o caminhão e tudo isso. Mas você também tem que olhar as estruturas de mercado. Porque só o ganho de eficiência pode não lhe posicionar corretamente. Mas de um jeito ou de outro. Esse é o problema que irrita hoje. Não necessariamente é o problema que vai irritar sempre. O problema que você tem que olhar é o seguinte: você precisa ter investimento para melhorar a produtividade. Não vai ter esse dinheiro em abundância para isso. Você vai ter pouco dinheiro para as necessidades gerais. Pode ser que uma empresa particular tenha muito, porque tem um produto inovador, tá certo? Seja a Apple brasileira e consiga, mas isso vai ser exceção. A maior parte vai ter que melhorar com poucos recursos. Então, nessa hora, o que você tem que privilegiar? Você tem que privilegiar o seu RH. E o seu RH significa ter um RH
treinado no que é de ponta. Tem um RH que é capaz de pensar nas novas soluções. Uns poucos vão pensar nas coisas inovadoras, muitos vão ter que implementar. Você vai ter que ter a capacidade dessas pessoas seguirem. Se eu tenho um sistema novo de pagamento por telefone que se torne um grande avanço para ganhar produtividade, e de repente o meu sujeito, a minha estrutura contábil não é adaptável a isso, então eu vou cair fora do mercado, porque alguém vai fazer. O problema que nós temos hoje é ganhar espaço para gerar um excedente, esse excedente reinvestir na nossa modernização. E tudo isso passa hoje, prioritariamente, já que não temos dinheiro para o capital em quantidade suficiente, isso passa pelo investimento em pessoas. Uma parte desse investimento não vai ser bancado pelas empresas, vai ser feito pelas próprias pessoas. Porque a própria estrutura de emprego muda com a modernização que nós estamos tendo. Então, de um lado, nós podemos, em linguagem carioca, achar que estamos ferrados, tá certo? E nesse instante, realmente, você ir para um posto de gasolina, esperar 3 horas para poder encher o seu tanque de gasolina, isso deprime qualquer um. Eu sou um pouco mais velho, tem alguns mais velhos como eu aqui. Eu já fiz Cooper na Avenida Rio Branco, que é uma grande avenida do Rio, para poder fazer aplicação financeira, sair de um banco num extremo e ir para o outro. Eu tinha 29 anos de idade e conseguia correr, tá certo? Não podia perder o overnight, porque o overnight era 3% ao dia. Eu vi coisas do Arco da Velha, já dormi com dinheiro para comprar um automóvel de luxo e acordei com dinheiro para comprar um velocípede, tá certo? Todo mundo aqui mais velho passou por isso. Eu acho que nós não vamos passar mais tanto por isso, pelo menos eu espero que não. Mas nós temos que nos preparar para não perder a onda que está vindo por aí. Ao contrário, eu vejo pela própria Fundação. A Fundação tem muitas atividades, cada vez mais se desenvolvem fora do Brasil. Começamos pelas de relacionamento, fomos para as científicas e hoje em dia estamos entrando com a parte de venda de serviços fora. O que nós conseguimos vender? Aquilo no qual nós estamos na frente dos outros lá fora. E nós estamos na frente, no nosso caso, em muita coisa, porque das tripas fizemos coração e fomos capazes de investir em quê? Em modernização. Então, enquanto aqui as pessoas estão pensando em usar regressão linear com o nome de inteligência artificial para pegar banco de dados relacional e fazer estudos de marketing, iguaizinhos aos que eram feitos há 20 ou 30 anos atrás, nós lá estamos pensando em usar bancos de dados, a penetrar em bancos de dados anamórficos, bancos que não são relacionais, não tem uma forma necessariamente, usando estatísticas de grandes amostras, tirando resultados disso. Vou dar um exemplo que é uma brincadeira. Londres tem 20 mil câmeras fotográficas, fotografando a cada 10 segundos. Então, se eu quiser saber, num determinado horário, quantas pessoas tem numa determinada rua, num determinado dia, num determinado local, eu consigo medir. Fácil. Um contador desse de imagem conta. Se eu quiser, por exemplo, saber quantas estão, consigo medir com erro do tipo 2, aquele, para quem sabe um pouco estatístico, baixíssimo. Se eu quero saber quantas estão atravessando a rua, ainda com erro baixíssimo. Se quantos estão atravessando a rua são mulheres, aí quando nós estamos em Londres, às vezes tem uns homens que estão vestidos de mulher, tudo mais, dá uma certa confusão, mas o erro ainda é baixo, tá certo? E quando você vai e faz a seguinte pergunta, e quantas dessas mulheres são elegantes? Aí
todo mundo para e diz: o que quer dizer ser elegante? Você vai me dar uma definição? Ou você vai querer aprender a partir dos retratos? Tá certo? Aí é que começa o mundo do futuro, para várias coisas. Hoje o grande desafio é inteligência artificial, organização para poder funcionar com a inteligência artificial e assim por diante. Tá certo? Mais alguma pergunta? Então eu vou agradecer a todos, agradecer ao Sérgio Tadeu a oportunidade de falar, tá certo? Desejar uma boa continuação para o seminário.